Olá, é muito bom ter você aqui. Este é mais um capítulo do livro Mensagens Escolhidas Volume 1, escrito por Ellen Goldwhite. Para você ter acesso ao conteúdo completo deste livro e outras obras desta extraordinária escritora é só acessar as playlists do nosso canal. Diariamente nós publicamos aqui um novo capítulo de uma obra de Ellen White. Para receber a notificação de quando postarmos os próximos capítulos, não se esqueça de inscrever-se neste canal e ativar a notificação do sininho. Se estiver gostando, deixe seu like e compartilhe este conteúdo em seus grupos de WhatsApp. Boa audição. Gratidão. Mensagens Escolhidas, volume 1, capítulo 27, o caráter da lei de Deus. Diz Davi, a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, 7. Acerca dos teus testemunhos soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Salmo 119, 152. E Paulo testifica, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, 12. Como supremo soberano do universo, Deus ordenou leis para o governo não só de todos os seres vivos, mas de todas as operações da natureza. Todas as coisas, quer grandes, quer pequenas, animadas ou inanimadas, acham-se sujeitas a leis fixas, que não podem ser desrespeitadas. Não há exceções a esta regra, pois coisa alguma feita pela mão divina foi esquecida pela mente divina. Mas se bem que tudo na natureza seja governado pela lei natural, o homem tão só como ser inteligente, capaz de compreender seus reclamos, é responsável à lei moral. Ao homem unicamente, a coroa de sua criação, deu Deus uma consciência para reconhecer as sagradas reivindicações da lei divina e deu-lhe um coração capaz de amá-la como santa, justa e boa que é, e do homem é requerida pronta e perfeita obediência. Todavia Deus não o obriga a obedecer, deixa-o como livre agente moral. Poucos apenas compreendem o assunto da responsabilidade pessoal do homem, e no entanto é questão de maior importância. Podemos cada qual obedecer e viver, ou podemos transgredir a lei de Deus, desafiar-lhe a autoridade e receber a punição devida. Vem, pois, a toda a alma com força a questão: deverei obedecer à voz do céu, às 10 palavras proferidas do Sinai? Ou seguirei a multidão que pisa aos pés essa lei ígnea? Aos que amam a Deus será o mais alto deleite obedecer a seus mandamentos e fazer as coisas agradáveis à sua vista. Mas o coração natural aborrece a lei de Deus e guerreia contra suas santas reivindicações. Os homens cerram a alma à luz divina, recusando-se a andar nela ao brilhar sobre eles. Sacrificam a pureza de coração, o favor de Deus e sua esperança do céu pela egoísta satisfação do ganho profano. Diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, verso 7. Quão maravilhosa em sua simplicidade, sua amplidão e perfeição é a lei de Jeová. É tão breve que facilmente podemos decorar cada um de seus preceitos, e todavia tão vasta que exprime toda a vontade de Deus e toma conhecimento não só das ações exteriores, mas dos pensamentos intentos, dos desejos e emoções do coração. Não podem fazer isso as leis humanas, só podem tratar das ações exteriores. Pode um homem ser transgressor e, no entanto, esconder dos olhos humanos os seus maus atos. Pode ele ser criminoso, ladrão, assassino ou adúltero. Mas enquanto não for descoberto, não pode a lei condenar como culpado. A lei de Deus denuncia o ciúme, a inveja, o ódio, a malignidade, a vingança, a concupiscência e a ambição que emergem da alma, mas não encontraram expressão em ato exterior, porque faltou ocasião e não vontade. E essas emoções pecaminosas serão tomadas em conta no dia em que Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Eclesiastes 12, 14. A lei de Deus é simples. A lei de Deus é simples e fácil de se compreender.
Há homens que se gabam orgulhosamente de só crer naquilo que compreendem, esquecidos de que há mistérios na vida humana e na manifestação do poder de Deus nas obras da natureza, mistérios que a mais profunda filosofia, as mais extensas pesquisas, são incapazes de explicar. Mas não existe mistério na lei de Deus. Todos podem compreender as grandes verdades que ela encerra. O intelecto mais débil pode apreender essas regras. O mais ignorante pode reger a vida e formar o caráter de acordo com a norma divina. Se os filhos dos homens, segundo o melhor de sua habilidade, obedecessem a essa lei, adquiririam força mental e poder de discernimento para compreender ainda mais dos propósitos e planos de Deus. E esse progresso seria contínuo, não apenas durante a vida presente, mas através dos séculos eternos. Pois por muito que avancemos no conhecimento da sabedoria e poder de Deus, sempre há um infinito além. A lei divina requer que amemos a Deus supremamente e ao nosso próximo como a nós mesmos. Sem o exercício desse amor, a mais alta profissão de fé é mera hipocrisia. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, diz Cristo, depende toda a lei e os profetas. Mateus 22, de 37 a 40. A lei requer obediência perfeita. Qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tiago 2, verso 10. Nenhum desses 10 preceitos pode ser violado sem deslealdade para com o Deus do céu. O mínimo desvio de suas reivindicações, por negligência ou transgressão deliberada, é pecado, e todo pecado expõe o pecador à ira de Deus. Obediência era a condição única sob a qual o Israel antigo devia receber o cumprimento das promessas que os tornaram um povo altamente favorecido por Deus. E a obediência a essa lei trará hoje a indivíduos e nações tão grandes bênçãos como teria proporcionado aos hebreus. É necessária a obediência à lei, não só para a nossa salvação, mas para a felicidade nossa e de todos aqueles com quem nos relacionamos. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Salmos 119, 165, diz a palavra inspirada. Todavia, homens finitos apresentam ao povo essa lei santa, justa e boa, essa lei da liberdade que o próprio Criador adaptou às necessidades humanas como um jugo de servidão, jugo que homem algum é capaz de suportar. É, porém, o pecador que considera a lei como jugo penoso, é o transgressor que não vê beleza em seus preceitos, pois a mente carnal não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Romanos 8, verso 7. Pela lei vem o conhecimento do pecado, Romanos 3, 20, pois o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3, 4. É pela lei que os homens são convencidos do pecado, e têm eles de sentir-se pecadores, expostos à ira de Deus, antes de reconhecerem sua necessidade de um Salvador. Satanás opera constantemente para diminuir no homem o conceito do ofensivo caráter do pecado. E os que pisam a pés a lei de Deus fazem a obra do grande enganador, pois rejeitam a única norma pela qual podem definir o pecado, e com isso impressionar a consciência do transgressor. A lei de Deus alcança os desígnios secretos que, embora sejam pecaminosos, são muitas vezes passados por alto, mas que em realidade são a base e a prova do caráter. É o espelho para o qual deve olhar o pecador, se quiser ter conhecimento correto de seu caráter moral. E quando se vê condenado por essa grande norma de justiça, seu próximo gesto deve ser arrepender-se de seus pecados e buscar o perdão mediante Cristo. Deixando de isso fazer, muitos procuram quebrar o espelho que lhes revela os defeitos, anular a lei que lhes aponta as manchas da vida e do caráter. Vivemos numa época de grande impiedade. Multidões se acham escravizadas por costumes pecaminosos e hábitos maus, e os grilhões que os prendem são difíceis de romper.
A iniquidade, qual inundação, cobre a terra. Crimes quase terríveis demais para serem mencionados são de ocorrência diária. E todavia homens que professam ser vigias nos muros de Sião nos ensinam que a lei se destinava aos judeus tão somente e tornou-se ultrapassada com os gloriosos privilégios que introduziram a dispensação evangélica. Não haverá uma relação entre a dominante ilegalidade e crime e o fato de que pastores e povo mantêm e ensinam que a lei já não está em vigência? O poder de condenação da lei de Deus estende-se não só às coisas que praticamos, mas às coisas que deixamos de praticar. Não nos devemos justificar ao omitirmos a prática das coisas que Deus requer. Devemos não só cessar de fazer o mal, mas também aprender a fazer o bem. Concedeu-nos Deus faculdades que devem ser exercitadas em boas obras, e se essas faculdades não forem postas em uso, certamente seremos considerados servos maus e negligentes. Podemos não ter cometido pecados graves. Essas ofensas podem não estar registradas contra nós no livro de Deus, mas o fato de que nossos atos não estão registrados como puros, bons, elevados e nobres, demonstrando que não usamos os talentos que nos foram confiados, isso nos coloca sob condenação. A lei de Deus existiu antes de ter sido criado o homem. Adaptava-se às condições de seres santos, mesmo os anjos eram por ela governados. Depois da queda não foram alterados os princípios de justiça. Coisa alguma foi tirada da lei. Nenhum único de seus santos preceitos era susceptível de ser aperfeiçoado. E como existiu desde o princípio, assim continuará a existir através dos séculos eternos. Acerca dos teus testemunhos, diz o salmista, soube desde a antiguidade que tu os fundaste para sempre. Salmo 119, 152. Por essa lei que governa os anjos, que requer pureza nos mais concretos pensamentos, desejos e disposições, e que permanece firme para todo sempre. Salmo 111, verso 8. Todo mundo será julgado no dia de Deus, o qual se aproxima rapidamente. Podem os transgressores lisonjear-se pensando que o Altíssimo não sabe, que o Todo-Poderoso não considera. Ele não o suportará para sempre. Cedo receberão a recompensa de seus feitos, a morte que é o salário do pecado, ao passo que a nação justa que guardou a lei será introduzida através dos portais de pérolas da cidade celestial e coroada de vida imortal e de júbilo na presença de Deus e do Cordeiro.